Muito bem, boa tarde. Iniciando então o nosso comentário de fechamento nesta tarde de quinta-feira, dia 1º de outubro de 2015, iniciando então aí o último trimestre do ano, mês de outubro, né? Legal, áudio e vídeo estão bons, o pessoal que acompanha ao vivo já pode interagir. Inicio então trazendo as atualizações dos modelos operados, em seguida observo os destaques do dia, os principais movimentos, e no terceiro momento a gente conversa. Então, você que acompanha ao vivo, abaixo do vídeo você pode enviar as questões, né? E quem acompanha a gravação pode interagir conosco através do próprio YouTube ou entrar no nosso site. Falando do nosso site, quem está acessando agora pode perceber que estamos com a casa nova, né? Com a casa nova. Então aí na tela o novo site Leandro Stormer, organizamos os conteúdos, deixamos os materiais melhor dispostos, fizemos uma limpa em relação aos cursos, né? Tínhamos mais de 130 cursos na nossa loja, muita coisa que estava desatualizada, né? Então aqui a gente deixou uma sequência lógica para o aprendizado do trader ou do investidor. A nossa aba de artigos com todos os textos escritos pela equipe LS, o nosso fórum, materiais relativos a acompanhamento de mercado, planilhas, tá? Então aqui os artigos para quem quiser acessar. Todos os cursos com as devidas apresentações. É importante colocar que os cursos serão atualizados aos poucos, tá? Teremos um material bastante moderno e sofisticado aí nos próximos períodos. Fiquem no aguardo, ok? Enfim, site mais organizado, mais limpo para o pessoal nos acompanhar, tá? Eu gostaria de pedir o feedback de todos vocês. O que vocês acharam do site? Vocês puderem enviar para o nosso atendimento, tirar ali 30 segundos do seu tempinho, enviar um e-mail para atendimento@leandrostormer, tá? Ou pode até enviar aqui pelo atendimento online. Ah, gostei do site, não gostei do site, enfim, assim por diante, tá? Só para a gente saber como que vocês receberam essa nova, essa mudança da QPLS, atualização que a gente faz na nossa infraestrutura, tá bom? Maravilha. Então, dado esse recado, a gente pode iniciar a interação e as nossas conversas, tá? Lembrando, né, todos os cursos que quem tinha adquirido continua na sua sala de aula, né, na seu arquivo, não há prejuízo nenhum nesse sentido, ok? E se por um acaso quem quiser treinamentos antigos, fizer questão de ter acesso a treinamentos mais antigos, sem problema, pode entrar em contato conosco, a gente pode comercializar, mas a gente só não acha conveniente estar na loja, né? A gente só otimizou a situação. Aproveito. E, inclusive essa foi a pergunta do Breno, né? Em relação aos cursos, quem comprou um pacote ou coisa nesse sentido, pode ficar tranquilo, não vai ter prejuízo nenhum nesse sentido, tá? Fica com todos os cursos para si eternamente. Maravilha. Então eu começo trazendo as atualizações. Hoje tivemos um dia mexido dentro dos modelos aqui operados. Tá? Primeira atualização é de Marfrig, né? Então aquele feeling que eu particularmente expus no dia de ontem se concretizou. Né? A Marfrig ela é bem chata e ruidosa nos seus movimentos. Tá? Eu lembro que eu coloquei, assista um comentário de ontem, né? Eu disse, poxa, Marfrig está rompendo, tem volume, o candle é bonito, tem gap, não tem como não entrar nessa posição, mas é a Marfrig, né? E hoje o que o mercado fez? Abriu em gap de baixa com um Monster Gap, isso é um Monster Gap. O mercado ontem sinalizava para um lado e hoje, completamente sem aviso, o mercado abre abaixo da mínima de ontem, estopando então a compra bem próximo à abertura, né? Logo no começo do pregão o mercado entrou em leilão, tá? Então o stop acabou sendo acionado em R$ 6,67. Tá? Obviamente, prejuízo. Esteja no rompimento e acabou não fluindo. E vai mais um aí pro track record negativo de 3 na Marfrig, né? O mais simbólico foi esse aqui que o mercado perdeu o fundo, era um trade inequívoco, né?
do ponto de vista técnico, o mercado perdendo suporte, barra grande, e o mercado acabou provando aquele movimento como um falso rompimento. E é exatamente o que a gente teve de ontem para hoje. Tá? Então, graficamente, não há mais motivos para estar comprado em Marfrig. Pelo menos não do ponto de vista de gráfico diário. Por outro lado, a gente tem o método Stormer, né, o FR2, cobrindo aí, fazendo um hedge do sentimento, né? Enquanto o método do Leandro acabou indo para o loss, o trade de Marfrig, o FR2 da Fibria foi para o gain, né? Ontem a gente deu entrada na compra de Fibria, o papel tocou a máxima dos últimos 2 pregões. Esse trade aqui foi encerrado em R$ 55,14, trade no lucro. Já foi postado logo antes, a nova entrada pelo modelo de FR2 acaba sendo em JBSS3. A entrada aconteceu em 16,50. O stop está em 15,67. E o alvo móvel nas duas últimas máximas. No caso, na máxima de ontem. Esse é o novo trade de FR2. Ok? Legal. O Ibovespa, no dia de hoje, vai fechando em alta, né? Corroborando a expectativa de fundo sinalizado pelo dia de ontem. Ontem o mercado marcou um fundo no gráfico diário, hoje o mercado deu sequência a esse movimento. Não há resistência relevante aqui no gráfico diário, né? Resistência importante mesmo somente lá na faixa dos 48.540 pontos, onde a gente tem a máxima do mês de setembro, onde a gente tem LTB. Tá? E pelo visto, hoje é quinta-feira, né? Então amanhã a semana acaba. Mais um candlezinho, o comprador aí vai ficando em cima da zona de suporte. A mínima dos últimos 2 anos volta a ser testada com candle comprador. Tá? Dentro da tendência de baixa que o mercado desenvolve, tá? Um viés baixista pelo menos, a gente tem um movimento mais lateral aí sendo desenhado no diário pelos preços. Sinal negativo se daria com o mercado passando para baixo do suporte, um candle forte. Tá? E um sinal mais positivo se daria com o mercado passando para cima, primeiramente da LTB, no segundo momento da resistência em 48.550 pontos. No intraday do dia de hoje, tivemos o índice futuro abrindo em gap de alta. Esse gap de alta se sustentou até às 13 horas da tarde, quando o mercado fechou abaixo da linha d'água. Esse fechamento da linha d'água acionou uma operação de venda pelo setup 2, né, o setup de rompimento de linha d'água, e como vocês podem ver, o mercado acabou indo contra, né, o stop foi acionado. Tá? Então aqui o trade acabou indo para o loss. Então um dia mais difícil também no intraday pelo método Leandro. No dólar, a gente tem aí o contrato perpétuo, sem os ajustes mensais. Tá? O mercado parece afunilar, perceba que o mercado marcou um topo abaixo do topo anterior no dia de ontem. Se amanhã o mercado superar a máxima de hoje, a gente tem um fundo acima do fundo anterior, ou seja, começa aquele processo de triângulo simétrico, né? Um processo de afunilamento de preço, que é uma figura de continuação de tendência, né? Querendo ou não. O viés ainda é altista, as médias ainda apontam para cima. Somente um candle fechado abaixo do suporte, localizado em 3.884,5 pontos é que reverteria a atual tendência. Tá? No intraday, tivemos aí no contrato WDOX, o dólar abrindo em gap de baixa, o mercado passou para cima da linha d'água, congestionou, foi romper essa congestão às 13 horas. Então hoje não houve operação. Por quê? O primeiro movimento ele é operado até meio-dia e meia. Quando passa meio-dia e meia, deixa de ser primeiro movimento, né? Aí já é rompimento de congestão. Porém, seria o setup 3. Porém, esse setup 3 aconteceu no lado oposto da abertura. Então não está enquadrado, certo? Com isso, não houve entrada. E ainda assim, quem entrou aqui teria saído no 0 a 0, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles. O 11º aqui o indivíduo teria saído no ponto de entrada, teria entrado só para gerar corretagem, né? Porque para gastar em corretagem. Então, nem o índice nem o dólar hoje muito favoráveis para nossa abordagem. O juro futuro, que tem uma correlação boa aí com o dólar, tem praticamente o mesmo movimento. Se marcar fundo, desenha um cenário de triângulo simétrico. A reversão acontece abaixo de 15,35. Esse aqui é o contrato F17, que vence em janeiro de 2017. Mercado agrícola, temos
O milho fechando aí no 0 a 0, tá? Quem opera por média móvel de 9, cadê minha média móvel de 9 aqui? Sumiu. Média móvel de 9 períodos, está aqui ela. Deixa eu botar a média móvel exponencial de 9 períodos. Ali. Então hoje a média móvel de 9 períodos fechou em 35,57 e o milho fechou em 35,59. Portanto, os preços continuam acima da média. Quem opera por esse modelo, não há motivo para sair. O boi tem posição aberta pela média móvel de 9, tá? Gerada alguns dias atrás, mais exatamente no dia 29. Ainda não gerou RP. Mentira, dependendo do ponto de entrada, conseguiu já realizar parcial. Quem trabalha com mais de um contrato, o boi vai indo em busca aqui do topinho anterior em R$ 149,35. O rompimento deste ponto abre espaço para o boi seguir em alta. O café ICFZ 15, contrato que vence então em dezembro, segue lateral, interessa na minha visão acima de $150, onde a gente tem aí um pivôzinho de alta se desenhando. Muito bem. Esses foram os principais mercados. A gente pode avaliar agora alguns destaques do dia. Então começo aqui pela BIF3, Minerva, né? Que ontem rompeu uma espécie de flâmula aí no diário. Hoje confirmou o candle de ontem, superando máxima. Vai em busca da resistência dos R$ 14,15, né? Que é praticamente a máxima aí dos últimos 2 anos, né? Acima desse patamar, próxima resistência fica lá em R$ 20,60. Braskem fazendo uma forte movimentação altista aí nos últimos períodos, né? Mês passado, a Braskem apresentou uma alta de 18,5%. Eu lembro que esse movimento da Braskem foi objeto de estudo no Visão LS de abril, tá? Então aqui o Visão, deixa eu colocar certinho aqui. Agora que eu já entrei no assunto, eu tenho que falar, né? Então aqui o Visão LS, não é isso aqui. Dio Santo, cadê você? Visão. Botar a visão de agosto. Vamos lá, procurar a visão de abril. Aqui então, visão de abril. A gente falou da Braskem, né? Aqui, Braskem. Tá, então, vou deixar o link aqui para o pessoal ler, né? Lembro que foi um movimento bem interessante. O mercado estava cotado a 12,60 e lá estava gerando um sinal de fundo no gráfico mensal. O papel agora já respondeu aí com 33% de alta em relação àquele sinal. Tá, bonito movimento. BVMF também hoje teve um dia de alta, tá? Chegou a tentar romper o topo anterior, no limite até rompeu. Não vejo isso como argumento de compra tranquilo. Resistência nós temos ali na faixa de 12, né, que é a máxima do mês passado, e a máxima aqui do mês de julho. CCRO, estudamos a possibilidade de venda nesse papel, que vou deixando em engolfo de baixa, tá? Muito próximo da resistência. O que a gente não ficou confortável com esse sinal é que essa perna de alta ela foi bem maior em relação às últimas pernas, né? 18% de alta, né? Isso aqui pode ser uma perna inicial de um pivô de alta, então o mercado não viria até o fundo lá. Isso não compensaria o risco, né? Porque o risco desse trade seria de no mínimo 90 centavos. Então a gente achou mais conservadora montar essa operação. Mas é um sinal, é um engolfo de baixa. Quem não for tão conservador assim, não vejo nenhum problema em abrir uma venda em CCRO. Tá? Tem aluguel. STC3 foi um papel que a gente comentou ontem, que estava testando uma zona de resistência. No limite, no leilão acabou rompendo essa resistência, né, na faixa aqui dos 13,90. Hoje confirmou o candle de ontem, superando máxima, abre uma simetria bem altista, né? Olhem aqui para o lado esquerdo, a gente vai ver, já está até desenhada a simetria, né? Próxima resistência só em 18,90. Petro 4, papel que vai deixando também um sinal vendedor, ok? Em cima de um topinho anterior,
dentro de uma tendência de baixa. O que incomoda é o fato do mercado não ter tocado a média móvel de 21, também não ter tocado na resistência principal aqui desse movimento, 7,55. Então a gente só observa. Porém, uma abordagem mais tranquila para quem quer pegar uma venda aqui em Petro, que não é errado, importante colocar isso, né? Ficaria abaixo da mínima de hoje. Então, se o mercado perder a mínima de hoje, faz a venda. Seria o modelo do Dave Landry na venda. Tá? Tecnicamente correto, daria para trabalhar uma trava de baixa sem maiores problemas. Qual 3? Okay. Testando um suporte muito importante, que é a mínima do ano de 2013. Dependendo do jeito que esse papel fechar, principalmente no gráfico semanal, eu vejo possibilidade de uma compra de retorno à média de prazo maior. Tá? Mas isso é papo para chat position. VEG apresenta aí uma boa alta, testando fundos anteriores como resistência, ainda em tendência de baixa no diário. Tá? Okay. Um suportão está lá na faixa dos R$14,90, né? Não vejo um cenário muito tranquilo para compra nem para venda no atual momento em VEG. Até porque isso aqui pode ser um fundo de prazo maior, né? No semanal está sendo deixado aí um candle comprador. E para fechar, a Vale foi um destaque do dia. Apresenta aí 4,5% de alta, né? Vai em busca da primeira resistência, que fica aqui no gap, que está aberto. Gap localizado aqui nos R$14,24. A Vale está em tendência de baixa, zigue-zague são descendentes, qualquer candle preto que ela venha deixar aqui nessa zona pode interessar sim para uma venda, tá bom? Então vamos observar o papel nos próximos períodos. Mercado comentado, a gente pode iniciar a interação. E começa aqui pelo tricolor, né? Questiona sobre Gol, está mostrando fraqueza? Sim, Gol ontem, até alguns minutos antes de eu iniciar a transmissão, estava um candle bem bonito, fechando na máxima, que seria um sinal de fundo, mas o mercado não confirmou, né? Acabou fechando com candle vendedor. E hoje deixa um novo candle preto, ok? Deixa um novo candle preto. É um sinal, no mínimo, para não se estar comprado, tricolor. Não exatamente o sinal de hoje, mas o fato do mercado estar zigue-zagueando para baixo, com as médias aí apontando para baixo. Ou seja, tendência de baixa, confirmado pelas médias, ou seja, viés também baixista. Um sinal de novas quedas, ou que mereceriam, então, o meu risco, seria uma congestão e a perda de um suporte. Aí eu gostaria de ver uma venda. Gostaria de montar uma operação na venda. O KNG é o seguinte, faz uma pergunta pessoal, né? Vlad, teu controle de risco é em cima das regras dos 2%? Não, KNG, eu não utilizo essa regra de 2%. Tá? Não gosto, não é para o meu perfil. Tem muita gente que vende essa regra como se ela fosse a única regra, né? A melhor regra. E a grande questão é que não existe a melhor regra, né? Existe regra para cada perfil, cada um vai saber onde o seu sapato aperta. Eu uso uma abordagem que onde eu faço combinação com renda fixa e eu arrisco o lucro da renda fixa do determinado período. Então, eu pego o meu lucro da renda fixa do ano, por exemplo, ok? E eu diversifico em vários mercados. Então, opero em opções, opero em mercados futuros, tá? Por isso que eu não gosto de operar ações, né? Por isso que eu opero só raramente no day trade ações. Eu particularmente não faço trade em ações, faço só em opções. Faço em ações através de opções. Tá? Então uma parte eu opero o milho, uma outra parte eu arrisco no boi, uma outra parte eu arrisco no dólar, uma outra parte eu opero no índice, uma outra parte eu opero travas em opções da Petro, Vale, Itube, Bradesco, CSN, Usiminas e assim por diante. Tá? Mas eu não opero a regra dos 2%. E detalhe, não há nada de errado nela. Tá? Cada um opera o modelo de risco que melhor lhe convém. Vlad, Vale 5 teria feito um fechou fora, fechou dentro, que foi acionado no rompimento de 13,65. Qual o prazo? Será que é no diário que você está falando? Fechou fora, fechou dentro. Olha, até seria, né? O candle de anteontem fechou fora, o candle de ontem fechou dentro, hoje o mercado teria superado a máxima do candle que fechou dentro.
né? Se você tivesse programado um robô para te achar essa condição, ele teria te colocado dentro da operação, né? O grande problema é que o mercado não estava afastado da média o suficiente, né? Estava com 10% de afastamento para uma volatilidade de 60%, ou seja, uma distância muito pequena. Tá? Então eu vou trabalhar um fechou fora, fechou dentro, que é um cenário de retorno à média, quando os preços estiverem demasiadamente afastados da média. Ok? Então é um fechou fora, fechou dentro? É, mas na minha visão não é operável. Não seria um trade que eu alocaria risco. Pacheco coloca, Vlad, e a Petra? Apesar das divergências de FR14, ela não anda. Ontem foi voo de galinha ou podemos esperar um repique rumo à média móvel de 21? Pois é, justamente por isso que a gente não abriu essa venda hoje, né? É um sinal vendedor que ela está deixando no gráfico diário. Que fique bem claro, é um candle preto dentro de uma tendência de baixa. Porém, o que incomoda aqui no caso de Petrobras é o seguinte: nós tivemos uma perna de queda aqui mais importante que demorou 8 dias, ok? E essa correção tem 3 dias, então não atingiu o nível mínimo no tempo aqui, né? Isso gera um certo desconforto. Além disso, se eu coloco o gráfico semanal, o mercado está querendo desenhar um candle branco aí depois de várias e várias e várias semanas de queda. Ou seja, eu posso estar vendendo no fechamento de uma semana que está marcando a reversão do papel. Né? Além disso, como você mesmo colocou, as divergências de FR aqui continuam válidas. Né? Essa divergência que estava aqui, agora eu tenho que trazer ela para cá. Ela está válida ainda, ela só deixa de ser válida se o mercado perder, se o FR perder esse fundo aqui. Né? A divergência estava aqui, não foi desconfigurada. Está aqui agora. Ok? Então, por esse motivo, a gente opta por não fazer essa venda. Embora quem está fazendo a venda agora ou quem vai fazer a venda amanhã na perda mínima, tecnicamente não está errado. O Caco coloca, Vlad, qual é mesmo ativo que você comprou para o longo prazo sem stop? Bom, na realidade, o stop que eu uso é o stop no papel, né? Meu stop é zero. Né? Então eu faço uma combinação, eu coloco um valor que eu aceito perder por completo. Eu tenho na minha carteira de longo prazo Petro 3, eu tenho o YouTube e eu tenho Pomo 4. São 3 papéis que eu tenho na minha carteira de prazo maior e que aos poucos eu estou compondo. Ok? Então eu vou comprando aos pouquinhos, sempre que o papel se aproxima, toca um ponto que na minha visão de longo prazo é um ponto que vale a pena tomar risco. Obviamente cada um tem que tomar decisão em cima da sua carteira. Tá? Não é trade, isso aqui é alocação. Alocação combinada com renda fixa, combinado com a parte de trade. Tá? Então eu tenho uma carteira bem diversificada em todos os sentidos. Feito, Caco. Valeu. CPF3 tocou na média móvel de 21 e voltou a cair. Recuperou um pouco no final. Sugere ainda mais quedas? Vamos ver. CPF3, primeiramente, qual é a tendência? A tendência é de baixa, né? Ontem o mercado deixou um candle vendedor em cima da resistência, que eram os fundos anteriores. Hoje o mercado perdeu mínima, então quem não vendeu ontem, vendeu hoje. Tá? Então o sinal de reiniciar o movimento de queda tricolor foi ontem. Ok? Foi ontem. Ok? Ontem foi o sinal, hoje o mercado confirmou o sinal. Aí, dependendo do jeito que o indivíduo opera, né, se ele faz RP pelo risco ou não, já pode ter até conseguido se livrar do risco. Né? Por exemplo, quem vendeu no fechamento de ontem tinha o risco de 37 centavos. O mercado andou mais de 37 centavos. Quem vendeu na violação da mínima de hoje tinha um risco de 52 centavos. Hoje o mercado andou quase, andou 52 em relação à mínima aqui, né? Então, quem utilizou a volatilidade em relação a ontem, 4.3, conseguiu fazer a RP. Quem utilizou a volatilidade em relação à mínima de hoje, ainda não. Então, por isso que tudo depende, né? Depende de qual é a maneira que você opera. Pacheco, Vlad, você usa retrações de FIBO nas suas avaliações? O que acha dessa ferramenta? Eu uso sim, ela só não tem um peso tão grande como a maioria das pessoas dá. Né? Eu dou forte peso para as retrações quando elas batem com suportes ou resistências. Aí eu dou mais peso. Né? Mas uma retração ali no meio do nada eu não consigo dar, não costumo dar muito valor não. YouTube e Ambev, questiona os Cebolitos. Então aqui, começamos por YouTube no gráfico diário.
é um papel que tem uma movimentação mais lateral. Deixa eu ver se estou com o gráfico correto. Esse aqui é o meu gráfico, o gráfico não ajustado. Então tá aí a movimentação lateral de tube. Todos os bancos se movimentam dessa maneira, né? Ok? Uma resistência ali na faixa dos R$ 28,90, R$ 29 reais, suporte na faixa dos 25. Então tá aí a movimentação lateral de tube, papel tocando o suporte, acionou a compra por suporte dentro de movimentação lateral, aqui na superação da máxima do dia 24, ou seja, deu entrada no dia 25, sexta-feira passada. Quem entrou aqui nesse trade tem stop abaixo de 24,60. É um trade possível. O grande problema é que é dentro de um viés baixista, né? Tendência de baixa. Então, estou aprendendo uma congestão com viés baixista. Isso incomoda. Então, para trade, no momento, dentro da minha visão, eu não vejo muito o que fazer em YouTube. A não sei que você queira alocar para longo prazo, aí a história é outra. Tá? A Mariana aqui, muito gentil, né? Ontem ela tinha questionado sobre a correlação do tesouro direto e juros futuros. Ela disse que fez o dever de casa, plotou os dois gráficos e fez o estudo. Boa, Mariana, legal. Então aqui a figura que ela postou para nós. Aí. Então tá aí. Movimento quase igual, né? O ideal seria ter a série histórica e fazer o estudo da correlação no Excel, né? Mas parece ter uma correlação bastante alta. Afinal de contas, literalmente o mesmo mercado, né? E para fechar o assunto aqui, ela postou uma outra imagem. Postou, só para encerrar o assunto, tanto LTN quanto NTNB e NTNF, né? Tem a curva de juros quase idênticas. Deixa eu postar aqui o gráfico para a gente observar. Então tá aqui a curva de juros aí dos títulos. Exatamente, praticamente igual, né? Legal. Obrigado aí pela informação que você compartilhou, Mariana. Muito obrigado. Informação muito útil. Seguindo, a Inês questionou sobre a Uzi Minas. Vou dar uma olhadinha aqui no gráfico da Uzi 5. Uzi 5 fez uma forte movimentação aí na primeira quinzena do mês de setembro, né, 85% de alta, e retomou o movimento negativo. Né? Perceba que quando o mercado perdeu aqui o fundinho anterior, o mercado acelerou e agora parece perder novamente o fundo anterior, abaixo aqui dos 13,10. Vamos olhar para o nosso lado esquerdo, epa, só tem suporte lá em 2,60, que é a mínima do mês passado. Certo? Então é um papel, se tivesse fechado bonita mês passado, eu ia gostar muito desse papel. É um papel que eu ia estudar uma posição de prazo maior, inclusive, mas fechou com um candle muito feio. Tá? Então, do ponto de vista de trade, eu não vejo muito o que fazer no momento. Na venda, o papel está em cima do suporte. Se perder amanhã, dá para fazer uma venda com alvo lá em 2,64. Na compra, está em tendência de baixa. Está relativamente próxima da média, né? 20% de distância para uma volatilidade de 90%. Isso não é distante, né? Vlad, nesses papéis de longo prazo, você faz alguma operação com opções? Não, Marcelo, nenhuma operação com opções. Tá? Eu faria operação de hedge, de carteira, se a carteira tivesse já um tamanho que valesse fazer isso. Né? Então é uma carteira pequena, começou a ser construída esse ano, em dezembro do ano passado. Tá? Então quando ela já tiver um tamanho razoável, aí eu vou começar a fazer hedge com índice futuro. Por enquanto eu quero só acumular. Ok, Marcelo? Faltou comentar Ambev. O Dila também quer saber da Ambev, né? O Cebolito já tinha pedido e eu que não publiquei a pergunta. Então vamos lá, falar da Ambev. A Ambev está de lado, né? Já desde maio. Então 5 meses aí de lado. O papel deu uma puxada forte aí no primeiro semestre. Ficou de lado. E está de lado desde então.
Um ponto que tem que ser observado no papel é acima dos R$ 20. Se o mercado romper R$ 20, tem um novo ponto de entrada, né? Um novo rompimento de topo histórico. Então é lá o patamar que a gente tem que cuidar da Ambev, certo? Acima dos R$ 20. No momento eu não vejo nada a fazer. O F. Pazianotto também tinha questionado aqui sobre a Ambev. Pacheco, Vlad, apesar de não se enquadrar nos setups, qual a sua opinião pessoal sobre dormir posicionado no mini índice intraday 60 minutos apostando no rompimento pivô de alta? Pacheco, pode não se enquadrar nos nossos setups, mas pode se enquadrar no método Pacheco. É ou não é? Lembra, não existe certo, não existe errado. Pode não se enquadrar exatamente nos modelos que a gente ensina, mas nossos modelos não são os únicos que operam o mercado, né? Pode ser o método Pacheco, nascendo aí, quem sabe, né? Eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Se você está controlando o risco, onde é que está seu stop? Você aceita o prejuízo se ele acontecer? Ok, se você aceita, tá tudo certo. Não vejo problema nenhum. Tá? O Ralph aqui já mandou um feedback sobre o site. Se puder mandar esse feedback, Ralph, para atendimento@leandrostormer, a gente está colhendo. Estou online. Puder mandar e-mail para atendimento@leandrostormer, ali a gente está coletando todos os feedbacks e aí a gente vai poder estudar direitinho. Legal, então vou ter que fechar agora. Já ficamos em mais de 30 minutos. Ibovespa fechando em leve alta. Alta aí de 0,56%. Convido todos a voltar para o nosso site amanhã, 9h55. Teremos um bate-papo de abertura, onde a gente acompanha a abertura dos principais mercados e principais ativos. Por hora me despeço, deixo um abraço a todos, desejo um bom descanso. Valeu, pessoal!